Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Mecanização Agrícola e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os motores de combustão interna. Primeiro a gente tem que entender o que é um motor. Bom, um motor é um conjunto de mecanismos que transforma energia X em energia mecânica. Como assim energia X, professor? Está meio complicado isso aí. Bom, vamos deixar mais claro para vocês. Um motor eólico. Esse X é o fluxo de ar. Então, o motor eólico ele transforma o fluxo de ar, o movimento do ar, em energia mecânica. Um motor hidráulico, ele transforma energia X. Qual é essa energia X? Da pressão dos líquidos, ou seja, pode ser água, pode ser óleo, enfim, líquidos de maneira geral. Transforma energia dos líquidos em energia mecânica. Nos tratores nós temos vários motores e bombas hidráulicas. Motores elétricos, ele transforma energia X, que é energia elétrica, em energia mecânica. Então, o motor elétrico, ele transforma energia elétrica em energia mecânica, né? Esses são os que vocês estão mais acostumados a ver, porque tem brinquedos, tem em casa, vocês têm mais acesso. E motores térmicos, que são os motores que transformam energia térmica, ou seja, o calor, em energia mecânica, que são os motores que a gente vai estudar nessa disciplina aqui, ok? São os motores que temos em carros, motos, tratores, né? São os motores que movem a agricultura. Os motores de combustão, eles podem ser divididos em dois tipos, de combustão externa. O que isso quer dizer? Que a combustão ocorre fora do motor. Tá? Lembram dos motores que aparecem em desenho, nas locomotivas antigas que vocês viam? Tal? O cara joga o carvão num lugar e o motor está em outro. Então é isso. Você tem a queima em um local, a transformação de energia química da minha madeira, do meu carvão, do meu combustível em energia motora através do quê? Através da criação de vapor aqui, tá vendo? Então isso é um motor de combustão externa. A combustão acontece externamente ao motor. E os motores de combustão interna, onde a combustão acontece dentro do motor, tá vendo? Lá dentro do motor, que são os motores que a gente vai estudar, que são divididos em 2 e 4 tempos, mas isso aqui é para uma outra aula, ok? Então são motores onde a combustão ocorre dentro do motor. Esses motores, eles podem ser divididos em ciclo Otto, que são os motores que a gente está acostumado, são movidos a gasolina, álcool, tá? São os motores ciclo Otto. E os motores ciclo diesel, que são os motores que o combustível é o diesel. A gente não pode confundir o ciclo com o combustível, ok? Então, o ciclo é a maneira como ele queima o combustível lá dentro. Então, a gente pode ter motores ciclo Otto e ciclo diesel. Tá? A diferença básica entre eles, o ciclo Otto é um motor mais leve e o funcionamento dele depende de uma faísca para acender a combustão ali, para iniciar a combustão, perdão. O motor ciclo diesel, ele é um motor bem mais pesado, bem mais robusto e trabalha com maiores pressões aqui dentro e não precisa de faísca, de centelha para iniciar a combustão. Como eu disse, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falando de funcionamento dos motores. Falar um pouquinho agora da história do motor para você entender um pouco. Eu separei as coisas que eu considero mais importantes para vocês, tá? Para que vocês tenham uma noção. Em 1820, esse cara aqui, o Cécio, ele criou um motor movido a hidrogênio e funcionou. Tá? É esse motor que tem aqui que vocês estão vendo na animação, né? Esse aqui é o protótipo que ele tinha, os cadernos dele. Então aqui é uma animação que foi feita. Foi o primeiro motor a funcionar, movido a hidrogênio em 1820. Então já faz um tempinho, né? Em 1860, o Etienne Lenor, ele desenvolveu um carro movido a hidrogênio. Um carro, que era esse carro aqui, ó. Se vocês procurarem, vocês vão entender melhor como é isso aí.
Mas por que que eu coloquei isso aqui para vocês? Para vocês lembrarem que, às vezes, as coisas que a gente acha que são novas e modernas foram desenvolvidas há muito tempo e estão sendo aperfeiçoadas desde aquele tempo, né? E a gente tem que tentar sempre melhorar, claro, mas não podemos cair na tentação de achar que isso é novidade, tá? São coisas que foram desenvolvidas há muito tempo. A engenharia é uma coisa que é uma escada, que é igual ao conhecimento. A gente vai melhorando uma coisa e vai melhorando a outra. Tá? Em 1876, Nicholas August Otto criou o motor ciclo Otto, que é aquele que a gente estava falando agora há pouco lá, que tem ignição por centelha. Tá? Então, essa aqui era o primeiro motor que ele fez, só tinha um pistão e tal. Como eu disse, isso foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje, que está nos nossos carros, motos, tratores, ônibus. Né? Em 1888, Nikola Tesla, vocês já devem ter ouvido falar, criou o motor de indução AC, ou seja, um motor elétrico. Aqui, ó. Então, esse aqui é o motor que ele desenvolveu, aqui é a foto dele, um motor elétrico. Tá? Bem antigo também, mas veio depois do ciclo Otto. Em 1893, um pouquinho depois, Rudolf Diesel desenvolveu o motor ciclo diesel, onde a ignição não é por faísca, por centelha, é por compressão. Tá? Então, tanto Nicholas August Otto como Rudolf Diesel eram alemães e eles desenvolveram, está aqui o motor diesel, né? Foi desenvolvido, desenvolveram seus motores e, consequentemente, acabou que cada um levou seu nome, tá? Para diferenciar os ciclos do motor. E são os motores que a gente utiliza até hoje. Né? Em 1899, Ferdinand Porsche, vocês já devem ter ouvido falar também, criou o primeiro veículo híbrido. Então, esses veículos que vocês veem na mídia aí, tem um veículo elétrico e a combustão, o motor é híbrido, não sei o quê. Bom, esses carros foram criados em 1889, começaram a ser fabricados em 1900, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o modelo que foi fabricado, tá? E aqui é uma réplica dele, né, que foi feita para ser exposto. Ok? Em 1913, René Lorin inventou o motor a jato. Esses motores a jato são os motores que a gente vê nos aviões a jato que a gente tem. São motores um pouco diferentes. Não, a gente não vai falar muito deles aqui, eu só vou explicar de maneira rápida como é que eles funcionam. Ele puxa o ar, como vocês estão vendo aqui na animação, tá? A combustão ocorre externamente ao motor, não é interna. Tá? E quando eu esquento esse ar aqui, o que é que acontece? Ele expande, né? E ele expandindo, ele vai aumentar a pressão aqui atrás. Tá vendo aqui, ó? E vai empurrar esse motor para frente. Imaginem o seguinte. Primeiro, vocês têm que lembrar que quando eu esquento alguma coisa, ela aumenta de tamanho, e quando eu esfrio, ela diminui de tamanho. Vocês podem tentar fazer isso, encher uma bexiga de ar, amarrar ela para ter certeza que o ar não vai vazar e colocar ela no congelador. Vocês vão ver que ela vai diminuir muito de tamanho. Quando vocês tirar ela, que ela esquentar de novo, ela vai voltar ao tamanho que vocês tinham colocado antes. Por quê? Por conta da dilatação térmica, né? Nesse caso aqui, quando eu esquento o ar, ele aumenta de tamanho, de volume, perdão. Tá? Mesma coisa que acontece na panela de pressão. Quando vocês estão fazendo comida na panela de pressão, vocês tampam e vedam ela direitinho, mas aquele ar continua saindo lá, rodando ali, aquela bolinha em cima e girando. E de onde é que vem esse ar? Bom, vem de dentro da panela de pressão. Né? Ele está esquentando o ar lá dentro e o ar está expandindo o tempo todo. Aqui é da mesma maneira. Só que isso acontece de uma maneira tão direcionada e tão forte que ele empurra o meu motor para o outro lado. Imaginem que vocês têm um carro ou uma moto e a força do ar que sai do escapamento é tão forte que empurra o carro ou a moto para frente. É assim que funciona um motor a jato. Tá? A gente não vai entrar em mais detalhes, mas é mais ou menos isso. E em 1997, Louis Negre, era um francês, ele registrou a primeira patente do motor movido a ar comprimido. Tá? Então ele vem registrando patentes até 2015, depois ele veio a falecer há pouco tempo. Esse aqui é um motor que ele patenteou e esse aqui é o carro que ele desenvolveu. Como assim, professor? Como é que é esse carro? Bom, esse carro aqui ele é movido a ar comprimido. Você não enche o pneu do carro, da moto, do caminhão, lá no posto de combustível, não tem aquela bombinha que você vai lá e enche o pneu? Pois é, esse carro aqui, o tanque dele é um tanque de ar. Então você enche o tanque dele com ar e aí ele funciona andando naturalmente com ar comprimido.